Diferença entre justos e ímpios aqui colocadas por Salomão. Olha aqui o 3. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Não tem outra, moço. Não tem outra. Isso aqui é a coisa mais forte que existe na Bíblia. Se eu pudesse acabar esse negócio agora, eu ia embora. Você está querendo mostrar as coisas para as outras pessoas e não para Deus. Os olhos do Senhor estão vendo se você está querendo mostrar o seu trabalho para as outras pessoas ou você está querendo mostrar para Deus. Entenda como é importante. Se você fizer o certo, Deus está vendo. Se você fizer o errado, Ele está vendo do mesmo jeito ainda que nenhum ser humano veja. Eu me enganei durante muito tempo, porque eu nunca quis estudar. E eu lembro bem que tinha um quartinho lá na casa dos meus pais, que sempre que eu ouvia os passos da minha mãe por um corredor, eu começava a estudar. Então, era toda a vida assim. Eu com 17, 18 anos, nessa idade doida, 16, 17 anos, eu ouvia os passos dela, eu abria aqui como se estivesse estudando, sem que eu nem estava estudando. Sabe por quê? Porque eu estava querendo mostrar para ela. Consequentemente, o resultado nunca veio, Deus estava vendo. Quer dizer para você está produzindo aí no seu trabalho, Deus está vendo. Você está produzindo aí na sua casa, Deus está vendo. Pode ninguém estar vendo, tá? Mas Deus está vendo porque os olhos dele estão atentos à tua ação. E aí que tá. Existe algo chamado onisciência, onipotência e onipresença. Só capacidade só de Deus. Nenhum ser humano tem. E ao mesmo tempo que Deus está vendo essa live agora, porque a gente está falando dele, ele consegue ver uma outra live em que estão falando do nome dele lá no Oiapoque, aqui no Brasil, ou no Chuí, no Rio Grande do Sul. Ou então lá no Japão, ou então na China, na Indonésia, ou até na Índia. Ele consegue ouvir ao mesmo tempo. Por quê? Porque ele é poderoso, poder que você não precisa entender como é, porque é dele. O que você precisa colocar nessa tua cabeça é que não adianta, porque Deus ele esquadrinha o coração do ser humano e entende tudo que é pensamento que ele tem. Não adianta você querer mostrar aquilo que você não é, porque mais cedo ou mais tarde é revelado. O que você precisa entender é, ou você se toma prumo, ou você se endireita, ou você busca fazer o certo, ou então você está fazendo errado para você mesmo. E aí que tá, tem gente que passa 10, 15, 50 anos se enganando. A pessoa engana homens, a pessoa engana o pai, a mãe, engana todo mundo, mas está se enganando, porque ela engana a Deus. No momento que você engana a si mesmo, você está enganando a Deus. No momento que você está enganando a Deus, você está enganando a si. Não se preocupe não, porque os olhos dele estão em toda parte. É o que diz o versículo 3 do capítulo 15. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. 4. O falar amável é a árvore da vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Falar enganoso não é sinceridade. Falar enganoso é o falar de mentira. Certo? São as pessoas mentirosas. Falar enganoso é o falar de mediocridade. Certo? Esse é o falar enganoso. Falar enganoso é o falar do mal. Quando o cara está querendo fazer o mal para as outras pessoas. Esse é o falar enganoso. Falar enganoso é aquele que te desconecta do teu Criador. É aquele que te desconecta da sinceridade, da produtividade. É aquele que te desconecta da sabedoria, da riqueza, da prosperidade, da economia do teu dinheiro. É aquele que te desconecta do network com as pessoas, é da qualidade na entrega do produto. Tudo isso é falar enganoso. Te engana. A sinceridade não te engana. A pontualidade não te engana. A busca pelo correto não te engana. Sabe o que é que te engana? A bajulação. Sabe o que é que te engana? Querer ser aquilo que você não é. Sabe o que é que te engana? Ser um desorientado com dinheiro. Sabe o que é que te engana? Se prostituir a toda hora com todo mundo. Isso é o falar enganoso. Então saiba interpretar. Hermenêutica, peça discernimento. Que aí você vai ser monstro aqui na Terra. 5. O insensato faz pouco caso da disciplina. Ou seja, disciplina não é papo para insensato. Ele faz pouco assunto da disciplina. O que é disciplina? Disciplina significa fazer o que precisa ser feito. Disciplina para ir à academia. Eu vou às 6 e saio às 9. Acabou-se. Amanhã, 6 às 9. Depois, 6 às 9. Isso é disciplina. Fazer todos os dias o que precisa ser feito. Fazer todos os dias o que precisa ser feito. Não ter medo de crescer lentamente. Isso é disciplina. Só que o insensato, que é o improdutivo, que é o ímpio, que é o enganado, que é o meticuloso, que é o melindroso, que é o reclamador, ele não faz caso da disciplina. Tá aqui, ó. Mas quem acolhe a repreensão, de novo, revela prudência. Acolher a repreensão e dizer, eu errei essa porra, eu tava falando até ali na reunião de um caso que marcou minha vida, eu sempre digo para vocês, quem me segue há mais tempo sabe. Meu primeiro ano no Serviço Público Federal foi marcado por um procurador da República, ex-delegado de Polícia Federal, sumiu-se uns processos. Pela primeira vez sumiram-se uns processos. Imagina, tinha uma pilha de processo importante, processo que era relatado da Polícia Federal, que vinha para ser convertido em denúncia crime. Os processos deveriam ser, imagina, um prédio gigantesco, várias gavetas. A servidora
pegou, um analista, inclusive, esqueço mais, pegou, desorientado, a doida, e guardou dentro de uma daquelas gavetas. Eu era o assessor do cara. Ele veio pedir satisfação com quem? A mim. E disse, você tem a culpa. Eu disse, a culpa é minha. E eu saí feito doido atrás desse processo. Passou um dia, eu disse, cara, amanhã, até 10 horas da manhã, o homem vai chegar, eu preciso entregar esse processo na mão dele. Não estou falando de papel qualquer, não. Estou falando de documentos relatados pela Polícia Federal que chegaram à Procuradoria da República no município de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Eu não esqueço nunca desse episódio. Eu saí feito um doido, abrindo gaveta e dizendo, ninguém sai daqui. Olha as câmeras, puxa a câmera, alguém levou esse processo. Embora lá e eu tive que dar conta. Foi a pressão mais doida que eu já passei na minha vida, essa. Mas eu achei os processos. E entreguei isso aqui, não acontece mais não. Não acontece mais nunca. Primeira e última. E foi uma experiência fora do comum. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que você está querendo viver sua vida, hein, moço? É só com bajulação? Com ego inflamado? Ou é na repreensão? Agora, cuidado, não seja, anote aí, eu não posso ser expert em repreensão.